Você que tem problema de coluna, essa pauta é pra você, tá bom? Então já aumenta a televisão, porque você vai saber todas as curiosidades e os tratamentos que você pode fazer pra ter aí uma coluna mais saudável e se livrar daquelas dores que tanto incomodam a gente. Estou recebendo aqui o Dr. Matheus Tomás, que é neurocirurgião, tudo bem? Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Vamos falar sobre hérnia de disco, que eu acho que é uma das coisas que incomoda muito. Eu tenho hérnia de disco na cervical e eu sofria, tá? Porque a gente tem tratamento, não tem? Tem um tratamento que a gente pode fazer para aliviar essas Sem dúvida, dores. eu acho que hoje é uma das doenças principais que acomete quase todas as idades. Então a gente vê pacientes jovens, pacientes de meia idade, pacientes idosos, todos com algum tipo de alteração na coluna. Às vezes não é exatamente hérnia de disco, mas é algum tipo de dor mais localizada, alguma alteração muscular, de articulações, de ligamentos. O importante é a gente fazer um diagnóstico precoce para ir buscar um tratamento ali adequado, né? E como é que a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce para cuidar direitinho aí? Bom, a gente sabe que quando a gente fala em dor de coluna, a gente pode classificar isso como dor aguda ou dor crônica. As dores crônicas são aquelas dores que demoram mais do que 6 semanas ali e você continua tendo algum tipo de sintoma. Se ela se tornou crônica, então ela tem que ser investigada. Isso já é um sinal de alarme. Mas não apenas esse. A gente sabe que existem outros sinais de alarme, como por exemplo, uma perda de força, uma perda de sensibilidade, uma alteração como formigamento, sabe? Como derrubar objetos das mãos ou uma dificuldade para caminhar. Tudo isso já é sinal de alarme para que você investigue esse tipo de dor. Então, o primeiro ponto é saber quando algo está demorando demais ou quando tem sintomas que não são habituais. Aí sim a gente sabe que isso precisa de uma investigação e você precisa procurar o teu médico, um neurocirurgião, para buscar esse diagnóstico. Você sabe que eu descobri na verdade não chegou a ser uma hérnia, não sei se tem esse nome correto, protusão. Protrusão. Protrusão, eu descobri porque eu tinha muitos formigamentos, principalmente quando eu me sentava do meu lado esquerdo e eu falava, gente, estou tendo algum AVC, a gente já pensa que é Claro. alguma coisa. Eu falei, vou no neuro e realmente fui. E aí fizemos ali. Quais são os exames? Eu fiz uma ressonância. Esse é o melhor exame? Perfeito. Quando a gente fala em ver partes moles, e o disco é uma parte mole, para o pessoal que está assistindo, o disco é aquela parte cartilaginosa ali que fica entre as vértebras e que faz o amortecimento vertebral. Então essa parte cartilaginosa, que é o disco, ela pode acabar saindo dali e comprimindo alguma estrutura, que pode ser um nervo ou a própria medula. Quando existe essa compressão, então você pode desenvolver esse tipo de sintoma, desde um formigamento leve até uma perda de sensibilidade, uma perda de força grave. Seriam estágios mais avançados. Tá. E aí você mesmo falou, era uma protrusão, era uma hérnia, o que é isso? Na verdade, são termos muito parecidos, Tá. mas a gente entende as protrusões e os abaulamentos como uma deformidade do disco, onde ele forma realmente ali um abaulamento, uma pontinha, uma saculação. Só que como as raízes passam próximo, isso já pode tocar ali algum nervo e te dar sintoma. E para a maioria das pessoas, a gente também já entende que a hérnia de disco seriam os estágios mais avançados, quando aquele disco se rompeu e o conteúdo dele acaba extravasando. Aí acaba sendo já um pouco mais grave, nos casos das hérnias extrusas, e isso pode gerar uma compressão muito grande. E aí sim, ser um quadro até de urgência para a pessoa que apresenta esse tipo de alteração. Quando você diz, esse daí é quando o disco começa a, como que é, sair? É quando ele rompe. O disco ele é uma estrutura fechada. Tá. Ele tem o ânulo fibroso, que são fibras externas, e o núcleo pulposo, que é uma camada mais gelatinosa, Que ela é naqueles interna. esqueletos que a gente vê, é como se fosse uma borrachinha. borrachinha que eles Isso. colocam rosinha ali no esqueleto. Exato. Quando esse disco se rompe, então, a gente chama de ruptura do ânulo fibroso, como termo técnico, tá? Mas nada mais é do que uma ruptura ali Tá. do disco. Ele acaba extravasando e esse conteúdo é o que pode comprimir ali os nervos, a medula e tudo mais. E dói. Dói. Chega no nível Dói pra muitas vezes o caramba. paciente nem conseguir andar. É verdade. É verdade.
Nos casos mais graves, a gente pode até ter isso, né, que a gente chama de paraplegia ou uma paraparesia, quando a pessoa acaba precisando de uma muleta, de um andador ou até mesmo de uma cadeira de rodas. Esses são os quadros mais graves, mas a gente sempre tem que buscar um diagnóstico antes, né, aos primeiros sintomas de dor, aos primeiros sintomas de formigamento. Acho que é super importante você fazer um trabalho mais preventivo do que de tratamento. E nesses casos que chega assim num momento complicado que a pessoa não consegue mais andar, todos são cirúrgicos ou não? Na verdade, não. Quando a gente fala em hérnia de disco, é justamente o oposto. 95% dos casos são de tratamento conservador. Aquele tratamento que a gente vai utilizar alguns medicamentos, algumas terapias como o Pilates, o RPG, algumas outras terapias como simplesmente terapias locais, como massagem, compressa quente, tudo isso pode ajudar. Então, 95% dos casos a gente consegue tratar dessa forma. Somente em 5% dos casos, e aí são justamente esses casos de déficit neurológico, perda de força, perda de sensibilidade objetiva, aí sim esses casos serão cirúrgicos e deverão ser feitos com a maior brevidade. Porque nervo, quanto mais tempo ele fica comprimido, maior a chance de ele desenvolver uma sequela. Por isso que a gente sempre busca um tratamento o mais rápido possível ali. Sim. E, por exemplo, o que me impede de fazer, por exemplo, eu não posso fazer exercício se eu tiver uma hérnia, o que eu não posso fazer se eu tenho essa hérnia? Porque o pessoal fala, ai não, nossa, não pode fazer esse exercício. Mas é verdade isso? Não, aliás, isso é um mito popular. A maioria dos estudos recentes, eles mostram pra gente que fazer exercício é muito mais benéfico do que manter o repouso. O estado de repouso, ele traz um processo inflamatório, um aumento muito maior das suas dores e ele diminui o fortalecimento das estruturas musculares ali da tua coluna. A gente precisa entender a coluna como parte do nosso esqueleto, ele está rodeado por ligamentos e músculos e o quanto mais a gente conseguir fortalecer esses ligamentos e músculos, mais eu criarei um escudo para a minha coluna. Ou seja, eu terei menos probabilidade de desenvolver os bicos de papagaio, as hérnias de discos, os escorregamentos. Então, o fortalecimento muscular ele é importantíssimo. É claro que há ressalvas. Em pacientes com hérnia de disco extrusa, onde já há uma compressão medular, a gente tem que direcionar o tipo de exercício a ser realizado, porque a depender da amplitude do movimento, aí sim você pode fazer esse disco sair mais e gerar uma compressão pior. Então, a gente sempre fica de olho. O que eu recomendo como prioridade? É você passar no teu médico, fazer um diagnóstico preciso e a partir daí direcionar o tipo de atividade que você vai fazer. Entendi. Não dá para falar assim, olha, faça tal coisa, faça musculação, faça hidroginástica, porque cada caso, então, é um caso. Cada caso é um caso. E, inclusive, muita gente pode perguntar, e é sempre assim, doutor, qual o melhor exercício, então, para a coluna? Eu queria te perguntar, mas aí depois você falou isso, eu falei... Exato. E aí, assim, é importante a gente lembrar que o melhor exercício é aquele que você faz com regularidade. Não adianta nada você adorar um tipo de exercício específico e fazer uma vez por semana. Por quê? Porque aquilo não vai criar uma memória muscular, aquilo não vai conseguir manter um tônus adequado para fortalecer as estruturas ali ao redor da sua coluna. Então, a atividade física ela pode ser diversa. Ela tem que ter uma premissa de fazer um fortalecimento muscular. Quando a gente está falando em lombar, a gente fala do core, que é a região abdominal e paravertebral. E você pode fazer isso de várias formas, tá? Você pode fazer desde uma academia com o professor, pode fazer natação, você pode fazer pilates, RPG. São várias as possibilidades de você fortalecer, mas tem que ter regularidade. Então, pelo menos 3 vezes por semana, para que isso te dê um resultado, uma memória muscular, um fortalecimento adequado, para que você tenha resultado. É interessante porque geralmente quando as pessoas pensam assim, eu preciso fortalecer a minha coluna, ela quer fazer exercícios que mexem com a coluna. E na verdade o que você falou agora que tem que fazer então exercício para o abdômen. Exato. É engraçado isso. E aquele conceito que a gente falou no começo tem tudo a ver com isso. Imagina que a nossa coluna está ali no meio e ela tem um monte de músculos e ligamentos ao redor.
você tem que fortalecer tudo isso ao redor para que todo o peso, toda a carga que você pega no seu dia a dia, e aí diversa, a bolsa que você carrega, a mochila que você pega, a louça que você vai lavar, a faxina de casa, tudo isso gera uma sobrecarga. Se a musculatura e os ligamentos estão fortes ali e rígidos, a musculatura aguenta esse peso e ele se transfere menos para a tua coluna, consequentemente sobrecarrega menos e você terá menos alterações aí degenerativas que a gente chama, né? E a gente sabe que o nosso processo de envelhecimento, todos nós vamos desenvolver alterações degenerativas, que é o desgaste. Eu vou ter, você vai ter, todas as pessoas vão ter. Mas se você adquirir práticas e hábitos saudáveis, tanto de postura, posição de dormir, postura ao dirigir, reduzindo sobrecarga de peso que você pega, reduzindo lesão por esforço repetitivo, às vezes no trabalho. Tudo isso, esses hábitos saudáveis que você cria vão trazer mais benefícios e vão postergar uma possível dor de coluna que você tem aí na sua velhice, digamos assim. Pode fazer alongamento? Porque eu já ouvi falar que não pode e já ouvi falar que deve. Então a gente fica com aquela... Vamos separar as coisas então. As pessoas que estão em crise de dor de coluna, quando a gente fala crise, é aquela pessoa que realmente está com uma baita dor e que ela está com redução de movimentos, tudo é difícil. O famoso travei. O famoso travou. No momento de travar, a gente não indica a realização de exercícios. A gente precisa tratar essa dor e a gente vai lançar mão de medicações, de compressa quente, de massagem local e aí sim de um repouso, que vai durar 1 ou 2 até 3 dias para você sair da crise. Saiu daquela crise aguda de dor, você inicia de novo seus alongamentos e aos poucos você vai voltar à tua atividade física habitual. Então, o repouso, em linhas gerais, ele nunca vai ser bom, somente nos casos de crise aguda. Somente nesse caso. Em todos os outros momentos aí da sua vida, a prática de atividade física ela vai ser melhor. Ela vai te ajudar em tudo, né? Vai te Estávamos ajudar. falando ali há pouco sobre alimentação e é uma coisa puxa a outra, né? E é legal porque você começa a comer melhor, você quer dormir melhor, você quer se exercitar mais e é uma coisa que puxa a outra. Então, o ideal é você prevenção. Acho que é o melhor, né, doutor? Isso, e você falou algo muito importante, porque você tocou em vários pontos aí que influenciam diretamente na coluna. Muita gente não sabe, mas diversos alimentos inflamatórios, fast food, frituras, alimentos muito salgados, alimentos enlatados, tudo isso causa um processo inflamatório que age na sua coluna também. Não é só no trato gastrointestinal, não é só em questão de gordura localizada, mas também no processo inflamatório de pequenas lesões que você já tem na coluna. Então, se você é aquela pessoa que já começou a ter alguns problemas de dor, travar algumas vezes, acordar ali com aquela dor mais intensa, então alimentos inflamatórios eles vão piorar. Não só isso, como também os hábitos do sono. Então, dormir em posição adequada e a posição que a gente chamaria de vilã é a posição de barriga para baixo. Essa é uma posição 100% vilã, péssima, porque ela acaba comprimindo ali as estruturas das articulações dos discos. Então a gente tem que evitar. Melhor posição é a posição de lado, com um travesseirinho aqui, outro no meio das pernas, com as pernas encolhidinhas. Esse de colocar o travesseiro no meio da perna é real, então, Real. e é bom. É aquela posição fetal que a gente chama, né? Você fica encolhidinho e essa posição de curvatura da tua coluna, ela protege. Ela faz uma abertura desse espaço discal, ou seja, comprime menos, você acorda com menos dor. Então, pequenos hábitos aí, pequenas mudanças no dia a dia que conseguem trazer boas melhoras, né? Legal. Tem algum tratamento, além desse que você falou, hoje que dá para fazer? Por exemplo, existe infiltração na coluna? Existe esses tratamentos? É indicado? Existe. Hoje, assim, eu diria que existem diversos tratamentos super modernos nos últimos anos que apareceram e que têm revolucionado aí a história das cirurgias de coluna. Todo mundo pensa na cirurgia ou pensava na cirurgia de coluna como algo super agressivo, com um medo muito grande, uma relutância enorme. Então, algum parente seu que falasse, vou operar de coluna, já ficava todo mundo com medo. Não faz isso não, pensa 2 vezes. Hoje em dia, eu confesso a você que não é mais assim.
A cirurgia, principalmente a cirurgia por vídeo da coluna, ganhou muito espaço e hoje em dia com incisões com cortezinhos ali Eu nem pequenos. imaginava que tinha por vídeo também. Isso, então a gente consegue fazer olha. com um cortezinho de meio centímetro, entrar com uma câmera e retirar uma hérnia de disco. Um procedimento que você entra no hospital de manhã e sai à tarde, coisa que há muitos anos atrás nem se A imaginava. pessoa nem podia se mexer, né? Exato. Hoje em dia, na maioria das situações, a gente não precisa fazer fixação com parafusos, placas. Então você consegue retirar somente o excesso do disco que saiu e manter a parte boa dele ali, não mexendo muito na tua anatomia, o que é uma premissa mais atual nas cirurgias de coluna. E não é só isso, a gente falou de cirurgia, mas isso são para aqueles casos mais graves que eu te falei, de compressão neural, com perda de força, com perda de sensibilidade. Nos casos mais simples, esses casos que a gente vê de travamento, porém sem perda de força ou de sensibilidade, é possível fazer as infiltrações. Tá. E hoje existem infiltrações diferentes, com substâncias como aspirado de medula óssea, que conseguem trazer uma regeneração maior daquelas cartilagens dos discos, né? Esses estudos são muito recentes, eles estão acontecendo no mundo inteiro, estudos que falam sobre a medicina regenerativa e são muito promissores, porque sendo pouco invasivo, você consegue resultados muito bons ali, tanto em questão de melhora das dores, melhora dos movimentos, e isso tudo sem precisar daqueles grandes cortes, daqueles tão famosos parafusos e placas que todo mundo tem medo. Porque quando a gente lembra de coluna, cirurgia de coluna, realmente é uma coisa que dá aquela assustada, né? Por exemplo, se uma pessoa tem hérnia de disco, ela já fez todos os tratamentos indicados, sendo minimamente invasivos, mas ela faz exercício, mas ela ainda sente dor. Ela pode optar por fazer uma cirurgia ou é somente com a indicação realmente precisa disso? Eu sempre falo, não existe essa história de você desistir do tratamento. Sempre terá algo a mais a ser feito. Por quê? Porque a medicina ela evoluiu demais, principalmente do campo da regenerativa. Então, sempre terá algo que a gente pode fazer a mais. Tá. Seja através de infiltrações, seja através de uma cirurgia minimamente invasiva, ou seja mesmo através de outros tratamentos que fazem uma estimulação medular, um tratamento para dor que é um pouco mais complexo, mas acaba também sendo uma opção. Tá. Desistir que não é opção. Entendi. A pessoa fala, não, eu não quero mais, cansei, vou fazer isso, né? Nesse caso, ela precisa tentar o máximo que pode, né? Exato. Tendo um profissional para acompanhar, um profissional capacitado, que entenda todos os processos da dor, ela vai se sentir amparada ali e vai saber que sempre terá algo a mais. Que desistir realmente não vai ser uma opção no meio do caminho. O fisioterapeuta, ele entra ali em conjunto com o neuro para poder fazer o tratamento? Certamente, certamente. A fisioterapia é importantíssima, porque o fisioterapeuta, além de fazer os exercícios, ele consegue ensinar para o paciente a lidar com consciência corporal, postura, com diversos exercícios que ele pode fazer em casa, inclusive utilizar algumas terapias analgésicas, que é o TENS, que é o infravermelho, Que é aqueles choquinhos. que são os Ai, choquinhos, muito que é a bom de liberação miofacial. São coisas que ajudam muito nos casos de crise dolorosa. Então o fisioterapeuta ele é fundamental nesses casos de crise e também numa manutenção ali de uma, digamos, consciência corporal. Depois que você aprendeu a sua consciência corporal, aí sim, você vai fazer seus exercícios habituais que você gosta mais e que sejam frequentes para manter ali o fortalecimento do teu corpo. Hoje a gente tem a tecnologia super a nosso favor, né? Eu acho que temos profissionais também super capacitados. Que bom, né? Que a gente pode hoje lidar com alguns assuntos que antigamente só se resolvia com muita dor, com muito sofrimento, né, doutor? Exato. Hoje a gente tem esse poder da tecnologia, né? Exato. A tecnologia veio para, como eu disse, para mudar o histórico aí do tratamento de coluna, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Aliás, o Brasil está sempre na vanguarda de novas tecnologias aí que vão sendo lançadas mundo afora e são lançadas também aqui por nós. E a gente tem sido pioneiro aí em tentar tratar isso de uma maneira mais simples, menos agressiva, que seja traga mais conforto ao paciente sem tanta preocupação.
É claro que a gente avalia caso a caso, que cada paciente é diferente, existem pacientes que têm várias comorbidades, outros não. Então a gente sempre vai pôr isso na balança para indicar o tratamento ideal para aquela pessoa, mas sempre com avaliação ali seriada. Perfeito, doutor. Olha, estamos recebendo hoje o doutor Matheus Tomás, que é neurocirurgião, que falou aqui pra gente hoje sobre a hérnia de disco. Quero te agradecer e deixa os seus contatos pra gente, por gentileza, e suas considerações finais. Joia, obrigado, Bárbara, pela entrevista, foi ótimo. Muito obrigado aqui pela tarde com vocês. Meu Instagram é o dr.mateustomásneuro. Vocês podem me seguir nas redes sociais, eu estou sempre dando diversas dicas aí de saúde. E também tem o canal no YouTube e o meu contato para agendamento de consultas é o DDD 11 96415 8809. Perfeito! Olha, não sai daí, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem mais bate-papo, tem a hora mais doce, tá bom? Vamos rapidinho, a gente já volta.